Bem-vindos ao canal do Prof. Martins Bill. Estamos trabalhando com a prova do Enem 2022, questão 101 do caderno amarelo. No processo de captação da luz pelo olho, para a formação de imagens estão envolvidas duas estruturas celulares, os cones e os bastonetes. Os cones são sensíveis à energia dos fótons e os bastonetes à quantidade de fótons incidentes. A energia dos fótons que compõem os raios luminosos está associada à sua frequência e a intensidade ao número de fótons incidentes. Um animal que tem bastonetes mais sensíveis irá... Já vamos analisar as alternativas, mas antes vamos fazer uma revisão do sistema de visão. Então, a função dos olhos é regular a entrada de luz, em ambientes claros, focalizar objetos, gerar imagens e perceber a luz. E aqui eu coloco aqui a anatomia externa do olho e as partes internas, da anatomia interna do olho humano, e vamos falar disso nesse vídeo. Bem, nós vamos responder a questão 101, então vamos analisar apenas o caminho da luz dos olhos, certo? Começando então pela pálpebra. A pálpebra, então, serve para proteger os olhos da luz forte, de agressões físicas, tá? É um anexo ocular. Tem outras funções de lubrificação e de limpeza. A pupila é a abertura propriamente dita por onde a luz passa. Então a pupila se dilata e vai se estreitar conforme a intensidade de fótons que vão passar por ali. E a íris, normalmente tem uma cor, azul, verde, castanho claro, castanho escuro, preto. Então a íris é o tecido muscular que vai abrir e fechar para a entrada de luz. É a íris que se compromete a fazer a abertura e o fechamento, certo? Imaginando aqui uma máquina, então aqui está o olho humano, então a luz ela passa por aqui, passa por essa abertura aqui, que é a pupila. Então na máquina fotográfica, o diafragma faz esse papel aqui de fechamento e abertura, mas na máquina também tem um outro dispositivo chamado obturador. O obturador controla o tempo em que na qual essa luz vai passar. A íris tem essas duas funções, de controlar o tempo e de permitir a abertura e o estreitamento da pupila. Muito bem, vamos adiante então. Vamos falar aqui da córnea. Então, a córnea é um tecido transparente que vai ficar na frente, tá aqui a córnea, vai ficar na frente da pupila, e junto com o cristalino, que é a lente dos olhos, essa estrutura aqui, vai cuidar do ajuste do foco, da imagem. Também, a córnea também ajuda a proteger as estruturas mais sensíveis dos olhos na parte externa. E por último, nós temos aqui, deixa eu usar a borracha rapidinho, nós temos aqui o cristalino. O cristalino é a lente dos olhos. Então vamos imaginar aqui, está aqui o cristalino, certo? Essa estrutura azul aqui, na máquina, esse conjunto de lentes aqui, que é a mesma coisa, Aqui faz o ajuste do foco, aqui faz o ajuste do foco também. A córnea vai ficar na parte externa, olha só, funcionando como um filtro. É a mesma coisa, a córnea desempenha esse papel aqui. E se eu quiser observar um objeto próximo, o cristalino vai se acomodar para isso. Se eu for observar um objeto distante, ele vai se acomodar para isso também. Bem, nós vimos que a córnea e o cristalino estão participando da formação do foco. Então a córnea participa do ajuste da imagem do foco. Problemas na córnea vão levar muitas vezes ao astigmatismo, na qual a visão fica embaçada, certo? Muito bem. Outra coisa que nós temos que comentar aqui, que a córnea e o cristalino vão gerar uma imagem invertida no fundo dos olhos. Onde? Bem nessa região aqui chamada de fóvea. Já vamos falar dela. Então essa parte aqui, que está em castanho, é a parte da retina, onde ocorre a percepção visual. E nessa região aqui a imagem fica invertida. Mas quando passa pelo nervo óptico e vai até a área da visão no cérebro, ela volta para o tamanho normal, real. Então, falamos da pupila, falamos da pálpebra, falamos da íris, falamos da córnea, falamos do cristalino, duas áreas. Então, nós temos a fóvea. Fóvea, a palavra significa depressão. Essa área aqui é a área da visão. Nós vamos encontrar aqui muitos cones, eu já vou explicar. Os cones têm a ver com a incidência de luz, de fótons e tal, já vou falar disso.
Então, é aqui que se dá, nessa parte amarela, que se dá a percepção visual. E esse é o ponto central. As imagens que são capturadas aqui são enviadas ao nervo óptico. Aqui no ponto cego, que é esse lugar aqui, ó, onde estão os ramos do nervo óptico, tá? Ele é chamado de ponto cego porque não tem fotorreceptores, nem cones e nem bastonetes, ok? Muito bem, vamos falar deles um pouquinho mais adiante. Então, estamos vendo aqui que a função da retina é receber as ondas de luz, converter em impulso nervoso, e aí nós temos a percepção da visão. Bem, vamos falar dos fotorreceptores, então, certo? Muito bem. Nós temos aqui os cones. Tá? Os cones têm 3 células principais das cores primárias, 3 células nervosas como fotorreceptores, do azul, do verde e do vermelho. Tá? Nós encontramos aqui então, vermelho, laranja, o amarelo, o verde, o ciano, que é uma espécie de azul fraco, o azul, né, e o magenta, certo? Onde nós encontramos os cones? Bem na região da fóvea, certo? Então a luz incide aqui bem na fóvea. Nós encontramos poucas unidades de cones na periferia da retina. Vamos para os bastonetes. Tá? Os bastonetes, ao contrário, se encontram na periferia da retina, certo? Pouquíssimas unidades na fóvea, certo? A sua maioria na periferia da retina estão os bastonetes. Os bastonetes vão se preocupar com ambientes mal iluminados. Então, as cores predominantes ali, branco, preto, cinza, cinza escuro, cinza claro. Os cones vão se preocupar com ambientes com a visão colorida, a visão em cores e ambientes bem iluminados. Então, observem aqui, certo, que esse lugar é o lugar da fóvea. Observe que a maioria dos bastonetes está afastado da fóvea. E aqui também, certo? Muito bem. E quando se aproxima da fóvea, diminui bastante. Agora, observe os cones, da visão em cores, tá? Olha a quantidade de cones que nós encontramos aqui na região da fóvea. Então, da fóvea para as extremidades, aumenta o número de bastonetes. Na fóvea, aumenta o número de cones. E nas extremidades, o número de cones é muito pequeno, certo? Podemos observar aqui. No ponto cego, nós não temos cones e nem bastonetes. Fazendo um resumo, então, o que define a quantidade de fótons? Bom, a quantidade de fótons vai nos dar a percepção da intensidade luminosa e vai servir de sensibilidade para os fotorreceptores. Então, é aqui que os alunos se enganam. Os cones são menos sensíveis à luz. Então, precisam de mais fótons, precisam de mais intensidade para que ocorra uma estimulação. Tá? Então, os ambientes iluminados são ambientes perfeitos para a visão, né, para os cones. Os bastonetes são mais sensíveis à luz. Então, uma intensidade luminosa reduzida, o menor número de fótons, vai permitir a visão usando os bastonetes. Tá? Então, os bastonetes não têm visão colorida. Ok? Vamos analisar, então, as alternativas. Vamos lá, então. Um animal que tem bastonetes mais sensíveis irá apresentar daltonismo. Daltonismo é uma doença genética hereditária relacionada ao cromossomo X e tem a ver com a cor. Há uma troca nas cores aí, tá? Então não é a resposta certa. B. Perceber cores fora do espectro visível. Nós não percebemos cores fora do espectro visível. C. Enxergar bem em ambientes mal iluminados. Realmente, o animal que tem bastonetes mais sensíveis vai enxergar bem em ambientes mal iluminados. Essa é a resposta certa. Normalmente esses animais, tá? Esses animais têm um menor espectro de cores, ausência de algumas cores, tá? Ou ausência de todas as cores. Normalmente. Letra D. Por que ela está errada? Necessitar de mais luminosidade para enxergar. Na realidade, a acessibilidade dos bastonetes permite que esses animais possam viver em ambientes pouco iluminados. Então não é a resposta certa também. E a letra E. Fazer uma pequena distinção de cores em ambientes iluminados. Então os bastonetes já vimos, né? Eles não fazem, não existe distinção de cores usando os bastonetes. Obrigado pela sua atenção, obrigado pela sua audiência. Deixe seu comentário, compartilhe o vídeo, bata o sininho, dê o seu like, que para o nosso trabalho aqui é muito importante. É isso aí, valeu!